Alô, amigos do Automotor! Hoje nós vamos dar início a uma nova série bastante solicitada por quem acompanha o canal, que é Lendas do Automobilismo. Então, a cada 15 dias eu vou trazer a minha visão sobre a carreira e a história dos principais nomes do esporte a motor. Vamos relembrar em detalhes a história deles e comparar os números de cada um no nosso quadro especial Atualiza by Autocompara. A lista reúne não só os campeões da Fórmula 1, mas também outros pilotos que se destacaram nesses mais de 1000 GPs da categoria, como você vai ver já nesta primeira edição. Participe com a gente nessa viagem do tempo em alta velocidade. A nossa série começa hoje com um dos grandes pilotos brasileiros que eu tive a honra de conhecer e acompanhar de perto na Fórmula 1, e que certamente não é o mais conhecido do grande público. Por isso, a importância desse conteúdo. Estou falando de José Carlos Patti, o Moco. Vencedor do Grande Prêmio do Brasil de 75 e que hoje dá nome ao Autódromo de Interlagos. Antes de começarmos o nosso papo, queria dizer que quem traz esse conteúdo para você é o Autocompara. Na hora de proteger você e seu carro, encontre as melhores seguradoras do mercado de um jeito rápido e seguro e 100% digital com Autocompara. Aproveite para já se inscrever no canal, deixar seu like e ativar as notificações para não perder nenhum episódio dessa série, que promete muito. Para a gente é sempre interessante trazer esses fatos históricos, porque muitas vezes eles explicam ou justificam o que temos hoje em dia, como no caso do nome do nosso autódromo. E existem aquelas curiosidades que mostram como as coisas também são atualizadas com o tempo. Tecnologias, uniformes, o jeito de fazer seguro e muito mais. Por isso, a gente gosta de comparar, de lembrar dos momentos marcantes e de trazer tudo isso para a conversa. Por exemplo, vamos começar aqui com uma curiosidade. Quantos brasileiros já venceram o Grande Prêmio do Brasil? Os mais apaixonados, claro, já sabem, mas a resposta é 5. Emerson Fittipaldi em 1973 e 74, José Carlos Patti em 1975, Nelson Piquet em 83 e 86, Ayrton Senna em 91 e 93 e Felipe Massa nas temporadas de 2006 e 2008. Vamos lá, José Carlos Patti. A primeira coisa que me vem à mente quando eu falo do Moco, que é o apelido dele, é a equipe incomparável que a Willys montou aqui no Brasil nos anos 60. Eles conseguiram reunir os melhores pilotos do Brasil dentro de uma estrutura profissional, que era uma novidade nessa era romântica do automobilismo. Nomes como Luizinho Pereira Bueno, Wilsinho Fittipaldi, Carol Figueiredo, Chiquinho Lameirão, Bird Clemente e o próprio José Carlos Patti, tudo dentro da mesma equipe. Só aí já estamos falando de 3 pilotos de Fórmula 1 e outros que poderiam ter chegado lá se tivessem tentado. O Bird Clemente, por exemplo, foi eleito pela revista inglesa Autosport como um dos 50 melhores pilotos do mundo que não chegaram a correr de Fórmula 1. Mas o Patti decidiu tentar, e seguindo os passos de Emerson Fittipaldi, ele saiu do Brasil em 1970 para disputar a Fórmula 3 inglesa, que era o campeonato de base mais prestigiado do mundo naquela época. O sucesso foi imediato. A Fórmula 3 era então dividida em alguns campeonatos. O Emerson tinha vencido a divisão Long Bank em 69 e o Patti foi campeão da Forward Trust em 70. Foi o cartão de visitas que ele precisava para ganhar o respeito das equipes inglesas, entre elas uma tal de Williams, com quem o Patti assinou o contrato para disputar algumas corridas de Fórmula 2 em 71.
Os resultados, claro, não foram tão bons, já que era apenas o começo da carreira dos dois, piloto e equipe. Mas uma vitória em Imola foi o suficiente para aumentar ainda mais a confiança do Frank Williams no potencial que tinha José Carlos Paty. Tanto que acabou dando a ele a chance de subir mais um degrau agora para a Fórmula 1 em 1972. Parece que a gente está indo rápido demais nessa história. Vamos combinar que entre o Paty chegar na Europa e estrear na Fórmula 1 foram pouco mais de 2 anos. Uma trajetória que, se for comparada com o que acontece nos dias atuais, é impressionante. As boas expectativas acabaram se confirmando. O primeiro ponto do Moco veio logo na segunda corrida oficial de Fórmula 1 da vida dele, em Jarama, na Espanha, pilotando um carro Marte, comprado pela equipe Williams. Na época, o Frank Williams não fabricava carros. Ele arrendava das fábricas para montar a equipe dele. A pontuação era bem apertada e contemplava só os 6 primeiros colocados, e o Paty chegou justamente em sexto em uma corrida vencida pelo Emerson Fittipaldi. A passagem pela Williams não durou muito, porque logo surgiu um convite da Surtees, que era uma equipe então mais competitiva. O Paty tinha estreitado relações com eles, porque correu na equipe do John Surtees, um ex-campeão mundial, naquele mesmo ano pela Fórmula 2. E na época, era comum os pilotos se dividirem entre as duas categorias, às vezes até por equipes diferentes. Aliás, o inglês John Surtees também era piloto e foi campeão mundial de Fórmula 1, como a gente disse, e também de moto velocidade. E ele vai ser personagem da nossa série daqui a mais alguns capítulos, aguarde aí. Mas voltando ao Paty, essa relação com a Surtees estava tão forte que em outubro eles fizeram juntos uma corrida extra-campeonato de Fórmula 1, a Victory Race, em Brands Hatch, e ele chegou em segundo lugar, atrás do francês Jean-Pierre Beltoise. Oficialmente, o primeiro pódio viria já ao longo da temporada de 73, com um terceiro lugar no Grande Prêmio da Áustria, uma atuação espetacular do Paty. A melhor fase começa em 1974, quando ele aceita o convite de Bernie Eccleston para correr na Brabham. O Bernie vocês conhecem bem, um cara que já era bem importante na história do esporte a motor e estava à frente da equipe Brabham, que ele havia comprado do Jack Brabham. A equipe então já era bicampeã mundial, além de ter vencido 14 corridas até ali, das 35 que conquistou na história. O Paty conseguiu um segundo lugar naquele mesmo ano nos Estados Unidos, em Watkins Glen, e viveria a melhor temporada da carreira dele em 75. Foi o ano em que venceu o Grande Prêmio do Brasil, aliás, em dobradinha com Emerson Fittipaldi. Olha só que coisa, duas crias de Interlagos no topo da Fórmula 1 em Interlagos. E depois o Paty fez a pole na África do Sul e também conseguiu um pódio em Mônaco e outro em Silverstone. Com isso, o Paty terminou o campeonato em sexto e ajudou a Brabham a ser vice-campeã mundial de construtores, o melhor resultado da equipe em 6 anos. Só perdeu para a Ferrari. Eu me lembro que na última etapa daquele ano, em Watkins Glen, nos Estados Unidos, a gente estava tomando uma cervejinha, jogando uma partida de bilhar, eu com o Wilson Fittipaldi e o Emerson Fittipaldi, no hotel em que a gente estava hospedados, e tinha sido o primeiro ano da equipe Copersucar, né? Se a gente for comparar, naquela época era bem mais difícil desenvolver peças aqui no Brasil, como era o objetivo da equipe. E uma equipe totalmente brasileira que tinha o Wilsinho como chefe, como diretor, só que ele tinha consciência de que as coisas não iriam acontecer do dia para a noite, que era um projeto de longo prazo. Aí ele se virou para mim e disse: sabe quem vai pegar a melhor fase da Copersucar? Nem eu, nem o Emerson. Vai ser aquele cara ali, e apontou para o Paty. Esse foi um sonho que eles não conseguiram realizar, porque o foco do Paty estava na Brabham, o do Wilsinho no desenvolvimento da equipe, e não deu tempo. O Moco acabou morrendo em um acidente aéreo em Mairiporã, em 1977. Ele tinha começado aquele campeonato com um pódio, chegando em segundo lugar na Argentina. E eu me lembro do Bernie Eccleston dizendo que, olha, esse ano pode ser do Moco. Naquele mesmo ano foi lançado um filme de automobilismo com o Al Pacino,
que fazia o papel de Bob Deerfield, e que tinha o Patti como dublê do ator principal. E em 85, o Autódromo de Interlagos passou a se chamar José Carlos Patti, uma homenagem marcante justamente no lugar que transformou o José Carlos Patti em um dos maiores pilotos do automobilismo brasileiro e em um dos 6 brasileiros que chegaram a vencer na Fórmula 1. Mas a gente não pode falar só de Fórmula 1, especialmente porque um dos resultados mais significativos do Moco veio nos carros esportivos. No caso, simplesmente nas 24 horas de Le Mans. Paralelamente à carreira na Fórmula 1, no início dos anos 70, ele assinou um contrato para correr pela equipe oficial da Ferrari nas provas de endurance, as provas de longa duração, e o seu companheiro de equipe era o italiano Arturo Merzario. Correr de Ferrari era um sonho do Patti desde criança e não só se tornou realidade, como ele colocou o nome dele na história do nosso automobilismo, porque em 73 ele foi vice-campeão em Le Mans na categoria principal, conseguindo o que é até hoje o melhor resultado de um brasileiro na prova principal de longa duração do mundo, porque Le Mans, você sabe, é dividido em categorias, em classes, e essa era a categoria principal. Bom, pessoal, como eu disse a vocês, a cada 15 dias a gente vai trazer aqui uma história diferente, de um piloto diferente. E para fazer essa transição, para mostrar o nosso próximo personagem, eu quero chamar o nosso quadro especial Atualiza by Autocompara, mostrando para vocês os números do José Carlos Patti e do nosso próximo personagem. Dá só uma olhada. José Carlos Patti, 72 corridas, uma pole position, uma vitória, 6 pódios, 5 melhores voltas e nenhum título mundial. Gilles Villeneuve, 67 corridas, 2 poles, 6 vitórias, 13 pódios, 8 melhores voltas e também sem título mundial. Portanto, meus amigos, aí está a comparação, uma comparação rápida das estatísticas desses 2 grandes pilotos que não chegaram a ser campeões mundiais, mas ficaram marcados na história da Fórmula 1. O Automotor, lendas do automobilismo, volta daqui a 15 dias para falar mais dele, Gilles Villeneuve. Aproveite para deixar aqui o seu like, fazer a sua inscrição e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Até a próxima, um grande abraço a vocês e fiquem com a gente.